Olá pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem prontos para começarmos juntos a classe número 11. Sim? Então, hoje vamos iniciar nossa aula com uma revisão de conteúdo. Tá? Nós já terminamos nosso livro, o conteúdo deste semestre. Por isso é muito importante a gente revisar novamente todo para lembrar e fixar melhor o que nós aprendemos. Então, iniciamos. Iniciamos com quê? Com o verbo doler, ¿sí? Doer. Então, é um verbo que a conjugação especial. ¿Por quê? Porque é um verbo reflexivo. Porque que quer dizer verbo reflexivo? O verbo reflexivo é aquele verbo que a ação recai sobre a pessoa que faz. Sim? A ação. Por exemplo, tomar banho. Vamos lá. Eu me banho. Sim? Você se banha. Sim? Alguém ajuda você para tomar um banho? Só quando era bebê, né? Agora não. Agora imagino, sim? Que ninguém ajuda você a tomar um banho. Então é um verbo reflexivo. É o verbo que a ação recai sobre a pessoa que faz a ação. Pode ser a pessoa ou as pessoas. Certo? Eu me banho, tu te banhas, ele se banha e assim sucessivamente. Então, para conjugar esse verbo, ou seja, para conjugar o verbo, se utiliza que pronomes, complemento, indireto, átonos, igual que em português. Tá? Quais são os pronomes, complementos, indiretos, átonos da língua espanhola? Me, te, se, nos, os e les. Me, porque estou falando de mim. Me machuquei. Sim? Te é você. Ou seja, tu te machucaste. Sim? Ele se machucou. Nós machucamos. Vós machucasteis. Sim? E eles se machucaram. Sim? Então, aqui vamos ver o verbo doler. Sim? Então, se a pessoa que sofre o dolor sou eu, ou seja, a pessoa que sofre a dor sou eu, me duele ou me duelen. Se me duele, me dói, sou uma mão, eu falo me dói a mão. Sim? Me duele la mano. Se fossem as duas mãos, me doem as mãos, me duelen as manos. E assim sucessivamente com as outras pessoas. Se estivermos falando de tu, te duele ou te duelen. Se estiver falando de ele ou ela, le duele, le duelen. Se estivermos falando de nós, nosotros, nos duele ou nos duelen. Se estivéssemos falando de vós, os duele ou os duelen. E se estiverem falando de eles, les duele ou les duelen. Tá? É igual, gente, a língua portuguesa, o verbo doler. Certo? Está fácil. E então, as componentes, tá? A gente tem aqui a pessoa, sim? Eu, tu, ele, usted, ele, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos ou ellas. Sim? São os pronomes pessoais, tá? E temos o complemento, sim? Indireto tônico. Que sentido tem esse complemento indireto tônico? Tem som de ênfase, dizer que a mim, sim? A mim me dói. Não é a mais ninguém, só a mim, tá? Por isso dá ênfase, estou falando que é a mim, tá? Então, qual seria o tônico enfático? A mim, a ti ou a vós, a usted, a él, a ella, a nosotros, ¿sí? O nosotras, a vosotros, vosotras, a ustedes, a ellos y ellas. Igual que usaría en portugués, a mí, a ti, ¿sí? A o Senhor, a ele, a ela, tá? E o
átono, o complemento indireto átono, ¿sí? Es quem sofre a dor, ¿sí? Se estou falando de mim, me. Se estou falando de você, te. E assim, sucessivamente. Está tranquilo, né? Então, a mim me duele, a mim me dói. ¿Sí? E a conjugação, temos a conjugação em presente, me duele ou me duelen, ¿sí? Te duele ou te duelen, le duele ou le duelen, nos duele ou nos duelen, e assim por diante. Temos o pretérito, tá? Pretérito, seja passado, já passou a dor. Me dolia, te dolia, le dolia, nos dolia, os dolia e les dolia. E o futuro, vamos supor que a gente está pensando, estamos andando em bicicleta, vamos descer uma montanha, um morro, que está muito empinado. E a gente pensa, se eu cair, vou me machucar. Então, se eu me machucar, me dolerá a mano, ou o codo, ou o que for. ¿Sí? Estou pensando no futuro. Se eu cair, me dolerá. ¿Sí? Me vai doer. ¿Certo? Esse seria, então, o futuro. Observem que as conjugações são sempre iguais. Tá? Duele para todos. Só a gente tem que colocar o quê? Temos que colocar o complemento átono correto da pessoa que está sentindo a dor. Certo? Você entendeu? Está tranquilo, né? Agora vamos ver as interjecções. As interjecções, gente, são palavras que expressam que sentimentos. ¿Sí? Por exemplo, ai, alguma coisa está doendo, né? Ai, ¿sí? Ou me lembrei de alguma, ai, ¿sí? Ou uma reação, ai, ¿sí? Sonidos que queremos imitar, buah, estou imitando aqui um bebê, ¿sí? O que utilizamos para formular verbalmente comportamentos e relações sociais. Olá, tudo bem? ¿Sí? Esse seria que é uma interjecção. Formalmente são invariáveis, ou seja, são invariáveis. Eu posso falar olá para uma pessoa, olá para 1000 pessoas, olá para um homem, olá para uma mulher. Não muda. Boa! O bebê, tanto seja homem, mulher, sim? Menino, menina, vai chorar do mesmo jeito. Sim? Então, isso se refere a que são invariáveis. Essa palavra aqui, invariáveis. E suelen quer dizer acostumam, acompanhar ou estar acompanhados por signos de exclamação. ¿Por quê? Lembrem-se que são expressões, como expressões, precisam de ter ênfase, por isso estão usando signos de exclamação, tá? E são palavras que formam frases independentes, ¿sí? Ou seja, podem estar isoladas, ¿sí? Aliás, estão isoladas, tá? São palavras isoladas que têm já sentido próprio, tá? As interjecções se podem classificar según quê? Según origen e según forma, tá? Vamos ver, então. Se componen de una única palabra, como tínhamos falado, ¿sí? Que está entre signos de admiración o interrogación. Vamos a ver algunas interjecciones. Vamos a ver las propias o primarias. ¿Cuáles son? Son aquellas que no derivan de otras palabras, ¿tá? Ou seja, são essas palavras que não têm uma origem em outras palavras. Quais são? Por exemplo, temos de assombro, surpresa, prazer. ¿Sí? Somente asombro, admiração. De dolor. Ai. De aceptação. Ué. ¿Sí? Como falar em português. Legal. Tá? Rechazo. Rechazo quer dizer rejeição. Desaprovação, surpresa. Epa, ¿Sí? Advertência. O saludo. Hey. Asombro, sorpresa. Uy, de asco, ¿sí? Asco es nojo, ¿sí? Desagrado. ¡Puah! Saludo, bem-vinda. Hola, desejo. Ojalá, ¿sí? Sorpresa o consulta.
de cansancio, uff, e desdém, bah, desdém é desprezo, tá? Temos as interjecciones impropias, que son las interjecciones que proceden de otras categorías, ¿sí? Gramaticales. Ellas ven de sustantivos, verbos, adjetivos, etc. ¿Tá? Então, essas são as impropias. Exemplo, ojo, ¿sí? Ojo, gente, é olho. Cuidado, ¿sí? Cuidado é um verbo. Eu tenho cuidado, tá? Cuidado com isso. Bravo. Magnífico, oiga, vaya, narices, estupendo, formidable, caracoles, caramba, diablos, recorcholis, bravo de nuevo, hombre, anda, dale. Então, essas palavras podem ter origem em substantivos, em verbos, em adjetivos, etc. Tá? Então, podem ser interjecções, depende como eu uso, se eu uso entre signos de exclamação, ou mais provável que seja uma interjecção, se estiver envolvido entre uma frase, ¿sí? Poderia ser outro tipo de palavra, um substantivo, um verbo, tá? Por exemplo, eu ando com cuidado, eu ando com cuidado. Então, esse seria um verbo, não seria uma interjecção, tá? As frases, fraseologismos interjectivos. Então, que palavra estranha, né? Fraseologismo interjectivo. Gente, tanta palavra assim difícil só para dizer que são interjecções que formam uma frase, tá? Ou seja, não é somente uma palavra, sino várias palavras, ¿sí? 2, 3 palavras, tá? Tanta bagunça para falar isso. Então, que exemplos trouxe aqui? Deus mío, cielo santo, madre mía, ay de mí. ¿Sí? São interjecções que estão formadas por mais de uma palavra. Assim de simples. Tá? Então, as interjecções segundo que? Segundo a forma agora. Se compõem de uma única palavra também. Tá? Então, imitativas. Imitativas, que imitam. Tá? Sas, pum, chas, miau. ¿Sí? Imita um gato, imita uma palmada. ¿Sí? Pum. Não é que imita um pum. A gente imita um golpe, tá? Assim. Sas. Chas. Passou rápido, tá? Interjecções expressivas, ou seja, que expressam que emoção, sensação. Ah, uff, sim? Estão expressando coisas. Interjecções apelativas, de apelar, de chamar a atenção da pessoa. Oiga, tá? Interjecções formulativas, tá? Se utilizam quando? Nas relações sociais, ¿sí? Como são saudações e despedidas. Hasta pronto, tá? Eu não falo hasta pronto assim porque eu quero aí no espelho, tá? Sino que estou falando para me comunicar, relacionar com outras pessoas. Por isso, relações sociais, ¿sí? Saudações, tá? Interjecções de traslação. São que? São palavras, ¿sí? O grupos de palavras que en sí no son interjecciones, pero pueden ser utilizadas como tales de forma aislada. Exemplo, gente, para falar mais claro, são palavras que podem ser que outra palavra, ¿sí? Se estivessem inseridas em outro contexto, teriam função de que? Do substantivo. Por exemplo, homem. Homem é homem, ¿sí? Em português, a gente usa uma palavra muito parecida. Em vez de homem, a gente usa cara. Cara. Sim, cara. Tá? Anda. Sim, anda é um verbo. Eu ando. Tá? Tu andas. Tá? Só que aqui é uma expressão. Anda. Andar. Tá? Essas são. Agora, para ir já encerrando, o tema da revisão é a letra X. Em espanhol, X, o nome é X. X. ¿Sí? Parecido a un nombre inglés, X.
¿sí? En inglés se pronuncia más o menos así, X, ¿sí? X-Men, ¿tá? En español es X. La letra X no siempre se pronuncia como X, pues hay palabras en las que no es ese su sonido, sino J. Ejemplo, México. A gente não fala México, a não ser que seja norte-americano, né? Os norte-americanos falam Mexican, tá? Então, nós usamos México. Y el nombre del estado de Estados Unidos, Texas. ¿Sí? En Estados Unidos, Texas. ¿Tá? Entonces, esos son Estados Unidos. En inglés, Texas, México. ¿Tá? En español es México o Texas. Vamos a ver algunos ejemplos rápido. ¿Sí? Ejemplos con son de X, oxígeno, relax, expulsar, extremo. ¿Sí? Esse então foi som de X. Agora, às vezes tem som de S. Observem aqui, xilófono. Eu não falo xilófono ou xilófono. Não, eu falo xilófono, tá? E som de J, México, Texas. Sim? Então, até aqui, gente. Vocês, imagino, sim, que já fizeram as páginas 16 a 24, porém, vocês vão ter algumas atividades na plataforma. Então, façam para revisar e reforçar esse conteúdo, tá? Então, pessoal, chegamos até aqui. Um abraço para todos e espero que essa quarentena passe logo, né? Um abraço. Tchau, tchau.